Muito boa noite. Estamos ao vivo. Começando a dar as boas-vindas para quem for chegando aqui, para quem for assistir depois. Então, boa noite. Fazia muito tempo que eu não fazia uma live, até já perdi as contas. Boa noite, pessoal que está chegando, sejam bem-vindos. Vanessa, boa noite. Beto, boa noite. Vamos lá, vou dar um tempinho só para o pessoal ir chegando, mas já vou começar agradecendo quem está aqui, quem vai assistir depois. Começar me apresentando, então, quem já me acompanha, quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Thaís, sou psicoterapeuta holística. Há mais de 10 anos eu fiz a transição de carreira e hoje é 4 de outubro de 2023, hoje é dia de Francisco de Assis, São Francisco, e fazia tempo que eu não fazia uma live, me deu muita vontade de bater um papo, falar um pouquinho sobre Francisco de Assis e trazer a oração de Francisco de Assis, que é uma oração cósmica, com uma visão um pouquinho diferente, uma visão com um olhar psicológico, transcendental, também transpessoal, fora daqui e numa linhagem mais consciencial, para que a gente possa refletir um pouquinho na construção de um novo eu. Então, enquanto o pessoal vai chegando e quem for assistir depois a live, eu vou começar. A ideia não é a gente demorar muito, né? Não vamos nos aprofundar muito. A ideia é que a gente possa ter uma ideia, né, de fazer uma abordagem inicial sobre isso e depois fazer um pequeno exercício de reflexão. Então, para começar, eu vou pegar aqui a minha cola, porque, gente, quem me conhece sabe que eu acordo às 5 da manhã todos os dias. E eu geralmente vou dormir 10 horas, né? Por aí. Então, agora são 21 horas. Esse horário é um horário que eu já estaria me desligando. Aí a cabeça já não funciona mais direito. Então, enfim, né? Eu tive que deixar a minha cola aqui toda ao redor. Mas vamos lá. Gente, vamos falar um pouquinho. Então, aproveitando que hoje é o dia de Francisco de Assis, São Francisco. Esse ser que é tão querido, tão conhecido. Hoje eu comentei que eu estudei basicamente a minha vida inteira numa escola chamada São Francisco. Então, realmente eu tenho muita afinidade com esse ser de luz de uma vida inteirinha. E eu sei que muitas pessoas também têm essa simpatia por Francisco de Assis, muitas religiões e crenças totalmente distintas. Então, pra gente, antes de entrar um pouquinho aí nessa abordagem da oração de Francisco de Assis, eu queria trazer uma breve cronologia, porque nem todo mundo conhece a história de Francisco, né? Então, gente, vamos fazer uma breve cronologia aí de Francisco de Assis. E aí eu anotei aqui alguns pontos principais, né, da cronologia da vida dele. Então, Francisco nasceu em Assis, na Itália, no ano provavelmente de 1181 ou 1182, né, na Idade Média. E aí, lá por volta, né, de 1200, começou o início das revoltas e das batalhas nessa região lá. E ali entre 1200 e 1205, Francisco, então, é preso aos 23 anos e aí ele fica gravemente enfermo. Em 1206, Francisco, então, se converte, né? Tem essa conversão dele, né? Onde ele faz os votos lá de pobreza, enfim. E essa conversão é marcada por essa renúncia dos bens paternos dele, porque ele vinha de uma família onde o pai, né, tinha realmente muitos bens, e ele, então, renuncia e marca, então, essa conversão. E ali ele passa a cuidar dos leprosos e ele começa a restaurar a capela de São Damião. Em 1212, Clara, quem conhece Clara ou Santa Clara, ela então se converte e toma o hábito na Porciúncula, né? E eu coloquei Clara aqui porque Clara, ou Santa Clara, enfim,
Clara é uma figura muito importante na história de Francisco e esteve presente ali ao lado dele até a morte dele, e até hoje a gente sabe que eles são almas afins, almas gêmeas, enfim, a gente tem várias histórias dos dois aí no plano espiritual. E aí, de 1212, então, que é quando Clara se converte, até 1224, Francisco então sai para fazer a pregação em diversos locais lá da região. Em 1225, Francisco fica muito doente, né? E ele fica 2 meses dentro da igreja de São Damião. E aí ele é cuidado então por Clara, né? Santa Clara, Clara de Assis. E nessa fase aí, ele compõe um famoso cântico chamado Cântico do Irmão Sol, num momento de intenso sofrimento, onde ele dita, então, nesse momento de intenso sofrimento, onde ele já estava prevendo que ele estava ali para desencarnar, para morrer, e ele dita esse cântico, que é muito lindo, muito famoso, né? Eu até tenho ele aqui, mas não vou trazer ele aqui, senão vai ficar muito demorado. Então, quem quiser depois pode dar uma procurada ali no Google. Esse cântico, ele é muito, muito bonito. E ele é muito intenso. E ele dita isso para um frei que, então, né, até hoje a gente tem esse cântico. E aí, em 1226, tem a morte, então, de Francisco. E em 1228, 2 anos depois da morte dele, ele é canonizado pelo Papa Gregório IX, né? E a partir dali, então, essa época da Idade Média, Francisco então acaba se transformando no chamado Sol de Assis, né? Que passou então a iluminar o planeta Terra no momento onde a gente estava imerso num período de trevas, era o período da Idade Média, o período das Cruzadas. E hoje eu comentei um pouquinho nos stories, né? Que quem estuda um pouquinho a mais sabe que Francisco de Assis foi numa encarnação pretérita o apóstolo João Evangelista, né? Dentre os apóstolos de Jesus, João Evangelista foi o único dos apóstolos que não morreu numa morte trágica. Todos os apóstolos tiveram mortes trágicas, com exceção de João Evangelista, que morreu de causas naturais, já bem velho, né? Isolado numa ilha, enfim. E ele foi o único dos apóstolos que não teve uma morte trágica. E aí ele volta então na Idade Média, João Evangelista volta na Idade Média e reencarna como Francisco de Assis a pedido de Jesus, para trazer um pouco de luz no meio das trevas que nós vivíamos no planeta em meio às cruzadas na Idade Média. Então eu queria só dar essa breve introdução aí da cronologia de Francisco, porque muitas pessoas não sabem da história, não conhecem, enfim, e outras tantas são muito simpatizantes, né? Então, aproveitando o dia de Francisco de Assis, São Francisco, hoje 4 de outubro, a gente vai fazer uma breve reflexão sobre a oração de Francisco de Assis com esse olhar psicológico, um olhar transpessoal, consciencial, nessa construção de um novo ser. O que é muito interessante é que diversas culturas, diversas crenças e diversas religiões têm, né, a figura de Francisco como uma figura muito respeitada em muitas crenças que não são cristãs. E aí eu separei até aqui do meu amigo César Said, que eu até marquei o César, eu estava conversando há pouco com o César no WhatsApp. O César, ele é um psicólogo, né, muito querido, tem vários livros, e o César tem esse livro aqui, que se chama Francisco, Sol de Assis, que ele fez todo um estudo, uma abordagem muito interessante. E o César, então, traz, né, nesse livro aqui do Sol de Assis, essa parte do estudo do Leonardo Boff, onde ele fala justamente isso, né? Que ele informa que a oração de São Francisco, ela foi é recitada por crianças budistas no Japão, por monges taoístas no Tibete, por muçulmanos no Cairo, por babalorixás em Angola, por católicos em Roma, populares das comunidades de base daqui da América Latina e até por operários em greve, né? Dizendo o quanto que a figura de Assis é tão simpática, e há muitas crenças que não são cristãs, que é muito interessante. E agora sim, então vamos entrar na abordagem que eu falei, para a gente ter uma reflexão e um outro olhar sobre a oração de Francisco de Assis. E eu vou usar como base esse livro aqui, que é a Sublime Oração de Francisco de Assis, do Alírio Cerqueira Filho, que é muito interessante para a gente ter esse outro olhar. Acredito que todo mundo, ou a maioria aqui, conhece a famosa oração de Francisco de Assis, né? E eu, como falei que eu estudei num colégio franciscano, nós tínhamos o hábito de cantar a oração de São Francisco, ao invés de fazer a prece antes do início, né?
E acho que quase todo mundo, ou praticamente todo mundo conhece, né? Eu vou ler aqui a oração para os que não conhecem, e os que conhecem podem acompanhar, né? Que é: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então essa é a famosa oração, e agora então vamos fazer essa reflexão, nessa outra abordagem, em cima dessa oração. E aí olha só que interessante, nessa oração cósmica, e quando eu falo oração cósmica é justamente por esses pontos que eu trouxe, que em diversas culturas Francisco tem, na figura de Francisco a gente tem esse ser tão amoroso, grandioso, que tem, né, essa ligação com a natureza, com os animais, com a bondade, com a humildade, com tantas outras virtudes que a gente sabe bem e que, né, todo mundo ou a maioria das pessoas se conecta. Por isso que essa oração é cósmica, né? Nessa oração tem 3 níveis de consciência para a gente pensar. O primeiro nível de consciência é o nível da pacificação. Quando, né, na oração fala, que ele fala, né, Mestre, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Esse é o primeiro nível de consciência da pacificação, que é esse apelo, né, de um aprendiz sincero que está ali pedindo, então, para algo maior, para o Criador, para o Divino, para Jesus, para o Mestre, enfim, né? Então, é esse apelo pela pacificação, né? O que é esse apelo que ele faz? É esse apelo de pacificar o coração, né? Que é uma decisão ali, onde ele fala, né? Que onde houver ódio, ofensa, discórdia, dúvida, erro, desprezo, tristeza, né? Que é um apelo para pedindo ali para o nosso interior, para que na nossa intimidade a gente possa levar o amor, o perdão, a fé, a esperança, a alegria, a luz, né, nesse processo, nessa jornada. Então esse é o primeiro nível de consciência que acontece nessa oração. Aí nós vamos para o segundo nível de consciência, que é a disponibilização. Esse segundo nível de consciência acontece quando a gente já como um aprendiz, né, mais sincero e verdadeiro, a gente se coloca à disposição quando a gente fala então nessa oração: ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Esse é um momento onde a gente se reconhece ali como aprendiz, e aí num exercício de humildade, né, a gente faz esse clamor pedindo, quando a gente fala ali, né, mestre, seja lá na crença que for, né, ali ele se refere a Jesus, mas pode ser, né, ao Criador, ao Divino, ao Universo, enfim, a consciência cósmica, ao que for, né, mas a gente tá nesse clamor como já um aprendiz, já num segundo nível de consciência, e a partir daí a gente entra então pro terceiro nível de consciência, onde a gente já adquire autonomia. E aí é quando, no final da oração, ele fala, né? Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nessa etapa, nesse terceiro nível de consciência, aí a gente já pode entender que a gente já adquiriu autonomia. Por quê? Porque daí a gente já está exercitando as virtudes que a gente falou antes na gente mesma, né? Ou na gente mesmo, enfim. E quando a gente fala nessa forma contínua, no aqui e agora e no gerúndio, né, dando, perdoando, morrendo no gerúndio, ou seja, no aqui e agora, é porque realmente a gente já adquiriu essa autonomia das virtudes, né? E esse método, então, dessa evolução consciencial, como a gente fala nesses 3 níveis, através da oração de Francisco de Assis, nessa abordagem que a gente está aqui falando um pouquinho, a gente consegue tomar consciência de quem nós somos, de como estamos e de como modificar aquilo que a gente precisa. E aí, olha que interessante, para isso, nesse livro aqui, o Alírio Cerqueira Filho, ele sugere um método que fica mais fácil da gente gravar, que ele colocou como o método PARDA, né? Porque PARDA é a sigla formada pelas iniciais das palavras percepção, aceitação, reflexão, decisão e ação.
E daí agora eu vou entrar um pouquinho, né? Eu fiz aqui um resumo, não vou entrar a fundo, pra gente poder fazer na sequência um exercício aí, né? Pra gente não tomar muito tempo também. Mas vamos lá, nessa técnica aí, parda, pra gente construir esse novo eu, tendo como base, então, esses níveis conscienciais que eu trouxe através da oração sublime de Francisco de Assis, a gente vai aí para a primeira etapa, que é o P de percepção. O que é a percepção? A percepção é o primeiro passo, né, num processo de mudança com a gente mesmo. Quando a gente precisa mudar algo e que a gente ainda não percebeu, a gente não tem como mudar. Então, a percepção é o primeiro passo, né? Quando a gente começa a ver de forma plena quais são as questões do meu ego que eu preciso transmutar, né? Então, a percepção, ela é importante que seja isenta de julgamentos. Por quê? Porque a percepção é quando eu reconheço em mim algo que eu preciso ou que eu quero, né, modificar, mas eu preciso me isentar de julgamentos, eu preciso olhar com essa percepção amorosa, sem julgamento, sabendo que eu estou aqui como um ser essencial em evolução, né? E que eu não vou me julgar por aquilo que eu sei que eu preciso mudar, porque agora eu já estou percebendo, porque se eu entro numa questão de julgamento, a gente vai ir para um pêndulo, para um lado ou para o outro, né? Ou eu vou para o pêndulo lá, num lado extremo, que é o da punição, onde eu me julgo, onde eu me condeno, né? Onde eu me culpo, ou então eu vou para o outro lado do pêndulo, onde eu fico ali de uma forma totalmente negando que aquilo acontece comigo. E eu vou para um extremo ou outro. Então, a percepção, ela tem que ser isenta de julgamento. É apenas um momento onde eu reconheço, eu percebo, entendo o que é que eu quero ou preciso modificar, né? A partir da percepção, então, eu vou para a aceitação. Ou seja, a partir do momento que eu percebo, agora eu aceito de uma forma amorosa, sem julgamento, de uma forma plena, incondicional, né? Eu aceito, então, essas questões do meu ego, que eu preciso, que eu quero transformar, que eu quero me melhorar, né? Para que eu possa, então, entrar num processo melhor de equilíbrio. E aqui é muito interessante que nessa parte de aceitação, muitas vezes a gente se depara com orgulho, né? Esse é um momento que a gente se depara com orgulho e a gente percebe o quanto somos limitados. Então, o processo de aceitação de algo que a gente precisa modificar na nossa vida, ou que queremos modificar, também é um processo onde a gente vai trabalhar, então, a nossa humildade, né? É preciso que a gente reconheça as nossas falhas, reconheça os nossos limites e que a gente aceite e entenda que somos seres imperfeitos. Olha, tudo bom, Elô? Boa noite, saudades também, obrigada. Quanto tempo, né? Saudades, Kézia, que legal, gente, obrigada. Seguindo aqui, né, a gente tá então na aceitação. Outra questão importante, oi Fernando, tudo bem? Outra questão importante, gente, é lembrar que a aceitação a gente não pode confundir com acomodação. Porque eu falei lá que a gente tem que fazer essa percepção daquela parte do ego onde a gente sabe que a gente precisa melhorar. Aí a gente vem para aceitação, eu aceito agora isso, mas a aceitação é diferente de acomodação. Porque se eu só aceitar e ficar ali, tá, ok, eu sei que eu preciso me melhorar em X, Y, Z, mas eu só me acomodo, não vai adiantar, né? Então a aceitação é diferente de acomodação. É uma aceitação proativa, né? Eu reconheço que eu tenho as minhas limitações, eu já percebi o que eu preciso mudar, e aí a partir disso eu vou para o R. Lembra que a gente está trabalhando parda, né? Percepção, aceitação, agora eu entro no R de reflexão. E aí nessa fase do processo, então, eu já vou responder essa pergunta anterior da aceitação, já de uma forma consciente, de uma forma mais plena, e nessa fase da percepção, eu saio dessa idealização fantasiosa, saio da questão do orgulho e eu começo a me tornar, então, mais autônoma, né, daquilo que eu realmente estou refletindo, que eu estou responsável, que eu preciso, então, gerar condições para transmutar isso que eu já estou refletindo. A partir, então, da reflexão, eu vou para a decisão, ó, lembra? Parda, né? Percepção, aceitação, reflexão, agora o D de decisão. Ou seja, depois da minha reflexão, eu vou para a decisão, minha decisão consciente,
do que eu vou fazer para iniciar esse trabalho de mudança, de acolhimento desses meus sentimentos que não são tão bacanas, e daqui a pouco eu vou dar exemplo e vai ficar mais fácil esse entendimento. E aí eu começo então através da decisão a mudar os meus hábitos. Por quê? Porque os hábitos, eles nascem primeiro no nosso pensamento, que é onde a gente idealiza. Depois, através desse pensamento, a gente evoca sentimentos e que vai se tornando aos poucos ações concretas no plano material, que aí é onde realmente é realizado, né? Então, quando a gente passa a refletir acerca daquilo que a gente precisa modificar na nossa vida, é muito comum a gente dizer assim, ah tá, um dia eu faço tal coisa, um dia eu começo, um dia, né, a gente tem toda essa análise, mas a gente fala, um dia eu começo. Só que acontece que um dia não existe no calendário, né? Então, se a gente tomar essa decisão, mas realmente não começar, esse dia nunca vai chegar. Uma hora dessas nunca vai chegar. Essas são datas que não existem no calendário. O processo de evolução, ele é contínuo e ele é uma decisão onde a gente realmente tem que começar e vai de uma forma gradual evoluindo ali, pouquinho a pouquinho, né? E então, quando a gente começa a ressignificar isso, a gente vai então para a última etapa. Lembra do Parda? Agora a gente entra na ação. A gente começou com, né, Parda, percepção, aceitação, reflexão, decisão, e agora a gente vem então para o último, que é a ação. A ação, então, é que quando a gente tomou essa decisão de mudança, agora a gente vai então para a ação plena, né? Consciente daquilo que a gente vai trabalhar na gente para se modificar. O que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? E aí é importante lembrar que qualquer processo de mudança, ele tem que ser gradual. Nada na vida acontece do dia para a noite. Na natureza, a gente fala que a natureza não dá saltos, tudo tem um processo lento e gradual. E para a gente conseguir uma mudança significativa, essa mudança ela vai passar por 4 fases, que são elas a seguir. E agora vão vir os exemplos que vão ficar um pouquinho mais fáceis. A primeira fase da mudança é a percepção, né, sobre esse sentimento, essa questão que a gente sabe que a gente precisa modificar. A gente aceita o sentimento que vem e a gente então vai meditar como que a gente vai proativamente superar isso, né? Então essa é a fase onde a gente começa a mudança, né? Por exemplo, né, alguém que sabe que se irrita constantemente com alguma coisa. Vamos supor que eu me irrito constantemente com alguma coisa. E aí eu percebo que eu me irrito constantemente ou facilmente com alguma coisa e eu vou começar a mudar. Então, essa é a primeira fase da mudança, né? Eu perceber isso. Geralmente eu percebo isso depois que eu já fiquei irritada, depois que já aconteceu. Então esse é o primeiro passo ali, né? Olha, eu vi que eu realmente me irrito demais, mas eu percebo isso só depois que aconteceu. E aí eu começo então a trabalhar, a ver como que eu vou mudando isso, como que eu vou me dando conta, para entrar na segunda fase, né, da mudança, que aí é quando as percepções começam a surgir durante o processo de manifestação. Então antes eu me dava conta de que eu ficava muito irritada só depois que passava o fato, o evento. Agora na segunda fase eu já me dou conta durante o meu processo de manifestação da irritação que eu já tô irritada, eu já começo, né? Já começo a conseguir a mudar, mas eu ainda estou ali naquele processo que está acontecendo. E aí eu continuo me melhorando, continuo trabalhando, lembra que é um processo gradual, para na terceira fase da mudança, essa percepção vai começar a surgir um pouco antes das manifestações acontecerem agora, né? Antes elas aconteciam depois, né? A percepção acontecia depois, na segunda etapa, durante o processo que eu estava irritada. Agora na terceira fase, né, da mudança, eu já começo a me dar conta quando eu estou para ficar irritada, já começo a ver quais são os gatilhos que despertam em mim essa irritação e já consigo me melhorar e controlar melhor para que finalmente eu chegue na quarta fase da mudança, que aí é a fase onde eu realmente percebo que cada vez mais raro eu vou ficando irritada no nível que eu ficava antes, porque eu já fui nesse processo gradual e lento, me transformando internamente, transmutando essas questões e melhorando em mim, né? Evoluindo. E essa fase final, essa quarta fase da mudança, corresponde ao terceiro estado de consciência na oração de Francisco de Assis. Olha só que interessante quando a gente começa a fazer esse link, essa abordagem, né? Então, para a gente construir um novo eu,
essa tomada de decisão precisa acontecer nesses passos que eu citei aqui. E aí essa tomada de consciência, ela vem das seguintes questões. É a consciência do bem que pratico, do bem que eu deixo de realizar, do mal que eu pratico e do mal que eu tô aprendendo a evitar. Essas 4 etapas, né? E isso se dá no âmbito dos pensamentos, dos sentimentos e dos comportamentos. E a partir daí eu começo então essa construção do meu novo eu. Então eu fiz essa introdução para que a gente faça um exercício vivencial, que é como a gente aplica na prática esse processo de mudança, dessa construção desse novo eu. Quem quiser fazer esse exercício, é um exercício de reflexão, ele não é demorado, né? Eu trouxe de uma forma bem didática para que a gente possa começar a refletir sobre isso, para que a gente se aprofunde na nossa vida. Então, eu vou convidar vocês, quem quiser ficar numa posição mais confortável. E aí, como a gente está falando da oração de Francisco de Assis, eu vou colocar a oração de Francisco instrumental aqui, para seguir de base aqui. Então eu vou convidar quem quiser agora fechar os olhos um pouquinho. Vai relaxando um pouquinho o corpo, cabeça, pés, a mente. Por alguns instantes de olhos fechados, vai entrando em contato contigo mesmo, com a tua consciência, com quem tu é em essência. Entrando em contato com os teus sentimentos na tua intimidade, percebendo o que a gente pode fazer para ir se melhorando, construindo esse novo eu. E agora eu quero que tu imagine a figura de Jesus na tua frente. Imagina que Jesus agora olha para ti e fala para ti: vigiar e orar. Percebe aí no teu interior o que significa para ti essa vigilância que Jesus te sugere. O que no teu íntimo significa essa vigilância? Tenta perceber de forma autêntica, sem se enganar, sem se julgar. Quais são os sentimentos, pensamentos, comportamentos que precisam de melhoria, de transmutação? Para ti mesmo, responde quais são esses pensamentos, sentimentos, comportamentos que realmente precisam de uma mudança interna. Tenta perceber para ti quais movimentos têm dificultado a tua vida. O que precisa aí no teu interior que tu leve luz para que tu te sinta melhor? Que nível de aceitação tu tem exercitado em relação aos teus sentimentos? Daqueles sentimentos que tu sabe que precisa mudar, que precisa melhorar, que precisa transmutar. Qual é o nível de aceitação que tu tem contigo mesmo? Qual é o nível de aceitação que tu tem em relação à tua própria forma de ser? Será que tu te julga demais? Será que tu te cobra demais? Que nível de aceitação tu tem em relação à forma como tu leva a tua vida? A gente sempre tem questões a melhorar, a modificar. Mas será que tu tá te punindo? Será que tu tá falando contigo como se fosse teu pior inimigo? Percebe aí internamente qual é o nível de aceitação da tua forma de ser. E responde internamente para ti o que tu pode fazer para aceitar melhor a tua forma de ser, de viver. E o que tu pode fazer para que gradualmente tu consiga transformar isso de uma forma melhor?
pode agir de uma forma mais reflexiva para começar a construir esse novo eu que a gente conversou um pouquinho hoje? A partir dessa percepção e dessa aceitação amorosa de ti mesmo, o que tu pode começar a fazer através da reflexão para depois partir para ação? Quais decisões tu pode começar a tomar para realizar essa mudança e não ficar só no âmbito das ideias? O que realmente tu está disposto a começar a mudar de forma lenta, gradual? Que seja da forma mais simples para a forma mais complexa, mas que tu já pode começar aos poucos, construindo esse novo eu, se transformando numa pessoa melhor, num ser melhor, evoluindo. Que ações tu pode começar a realizar para que essas mudanças que tu realmente deseja comecem a acontecer e não fiquem apenas no âmbito das ideias? Tenta pensar um pouquinho para estabelecer um plano de ação dessas mudanças, sabendo que tu é aprendiz da vida, levando em consideração aquelas 4 fases da mudança que a gente conversou, que a gente começa primeiro se dando conta e aos pouquinhos a gente vai melhorando até que a gente consiga se dar conta antes da raiva, da explosão, da mágoa, do ressentimento acontecer. Lembrando que a gente acolhe os nossos sentimentos, que a gente não exclui, mas que a gente consegue nesse processo de percepção, de autoconhecimento e construindo esse novo eu, e vai ficando de uma forma mais fácil e a gente vai sendo mais maduro em relação aos nossos sentimentos. E quando quiser, pode abrindo os olhos. E para aqueles que quiserem, eu convido que depois, agora que a gente vai terminar aqui o exercício, que escreva. Pode ser numa folha de papel, num caderno, pode ser no celular, no computador, como quiser. Mas escreva. Escreva quais foram as percepções que tu teve nesse exercício, quais as mudanças que tu sabe que pode começar e que deve começar a partir de agora, que não vai ficar no plano das ideias e nem nessa data do calendário que não existe, que um dia eu começo, que eu vou deixando para ver. E lembrando de ser algo gradual, do mais simples ao mais complexo. Lembrando que a gente não faz nada muito grandioso, porque senão a gente se frustra, a gente não continua, mas quando a gente vai dando pequenos passos naquilo que a gente pode se melhorar, certamente a gente vai evoluindo passo a passo e evoluindo também, né, o nosso ambiente, o nosso entorno. Então, eu não ia me estender, né, a gente já tá meia hora aqui, e eu trouxe esse exercício, aproveitando então hoje, né, que é o dia de Francisco de Assis, pra gente ter esse olhar um pouquinho mais transpessoal, consciencial em cima da oração de Francisco de Assis, que muitas vezes a gente conhece, a gente faz a oração ou cantou a vida inteira, como eu estudei a vida inteira desde criança, né? E às vezes a gente não para pensar que a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje, que a gente vai se melhorando, passando por essas fases que eu falei, e consequentemente a gente vai melhorando também e ampliando o nível de consciência, e o nível de consciência inclusive espiritual das nossas relações à nossa volta, porque quando a gente vai evoluindo e vai se tornando uma pessoa melhor, as nossas relações se tornam relações mais saudáveis, né? A gente vai evoluindo e as pessoas que estão próximas a nós vão evoluindo juntas, né? Então eu quis trazer essa abordagem hoje um pouquinho mais detalhada, de uma outra forma, que talvez a maioria de nós não tenha pensado sobre isso. E eu espero que tenha contribuído um pouquinho para uma reflexão e que na escrita terapêutica aí possa auxiliar um pouquinho mais. E aí me deixa aqui saber se faz sentido para ti, se tu já tinha pensado um pouquinho sobre a oração de Francisco de Assis dessa forma, se tu gostou de fazer o exercício aqui ou se vai fazer a escrita depois, e quais são os passos pequenininhos que tu já pode começar a modificar. Será que é, como eu falei ali, ser um pouquinho menos raivoso, raivosa, sentir mais amorosidade às vezes pela gente mesmo? Geralmente eu costumo trazer isso nos meus atendimentos individuais, né? Ah, legal, obrigada Vanessa, Kézia, que legal. Às vezes, né, eu sempre comento com
alguns clientes que eu atendo, nós somos às vezes tão amorosos com amigos nossos que vêm conversar com a gente, né? Quando um amigo nosso comete, às vezes, algum erro, alguma falha, alguma coisa que não deu certo, e aí a pessoa vem conversar com a gente e tal, o que a gente geralmente faz com um amigo, né? A gente fala, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo, não, beleza, né? Foi errado, não foi o mais acertado, mas da próxima vez vai dar certo. Geralmente a gente tá ali apoiando, incentivando. E o que a gente faz com a gente quando a gente erra, quando, né, a gente não faz as coisas de acordo com o que a gente gostaria que tivesse feito ou sido, enfim? Geralmente a gente se chicoteia e a gente é o nosso pior inimigo, né? Nós somos o nosso maior algoz na maioria das vezes. Então, essa reflexão e esse exercício também vem pra gente olhar pra gente com mais amorosidade, com mais compaixão, que a gente possa ser o nosso melhor amigo, né? A nossa melhor amiga. Que a gente olhe com compaixão para as nossas falhas, nossos erros, e que a gente também não se julgue hoje por coisas que a gente fez no passado, porque o que a gente fez no passado, quando eu falo passado pode ser ontem, era o grau de consciência que eu tinha ontem. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, com o que eu me melhorei, com o que eu estudei, eu tenho um outro grau de consciência. Então não é justo com o meu eu do passado que eu me cobre hoje pelo meu eu do passado, porque o meu eu do passado não tinha o nível de consciência que tem hoje, né? Então que a gente seja o nosso melhor amigo, que a gente tenha esse olhar mais amoroso e com mais compaixão pra gente mesmo, que a gente ilumine as nossas sombras interiores, como eu falei, né, hoje, que nem tem na oração ali, né, onde houver trevas que eu leve à luz. As trevas, na maioria das vezes, está dentro de nós. Que a gente possa iluminar as nossas sombras, e as nossas sombras são esses sentimentos que eu falei, né, e que a gente possa iluminar isso, colocando luz em cima das nossas sombras, das nossas trevas interiores, e se transformar numa pessoa melhor, e que o nosso entorno também vai melhorando, tá bom? Espero que tenha feito sentido, espero que tenha contribuído de alguma forma, e depois quem quiser me deixar saber, vou gostar de saber se fez sentido ou não. Muito obrigada pela companhia de vocês, eu desejo um bom final de noite e eu vou preparar outras lives na sequência aí. Fazia tempo, né, que eu não vim aqui e hoje me deu muita vontade de vir, foi muito bom. Vou preparar mais conteúdo pra gente, tá bom? Beijo grande, gente. Boa noite aí e até a próxima live. Tchau, tchau.